Bom dia, meus queridos, na graça e na paz de Jesus. Manhã gelada por aqui, mas estamos aí firmes para continuar compartilhando da palavra de Deus. Hoje chegamos no capítulo 2 de Tito, estamos estudando a carta de Paulo a Tito, chegamos no capítulo 2, onde vamos falar como que a gente deve aplicar a doutrina na vida familiar e outras coisas também, a respeito desse texto que está em Tito, capítulo 2, versículos 2 a 10. Tito, capítulo 2, versículos 2 a 10. Chegamos no capítulo 2 de Tito, né? Espero que você tenha sido abençoado no capítulo 1, mas vamos continuar aqui na sequência que Paulo vem trazendo para Tito, porque ela realmente tem uma sequência interessante para a gente entender, tá bom? Então, Tito, capítulo 2, versículos 2 a 10, você pode abrir aí na sua casa e acompanhar com a gente. E diz assim: ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados, por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Ensine os escravos a submeterem tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Senhor. Paulo, ele continua trazendo o ensino, e na verdade é a temática de toda a carta, o ensino entre não existir uma dicotomia, uma separação entre o que é ensinado, entre a doutrina e a vida, a piedade. Ou seja, para Paulo aqui, o ensino a Tito, que deveria ser levado aos cretenses, né, às comunidades cristãs lá da ilha de Creta, e que chega a nós também, porque isso se aplica a nós hoje, é o que a palavra de Deus quer ensinar para a gente também, em relação à vida e à conduta na igreja, é que não haja, né, uma divisão, uma separação entre piedade e doutrina, entre ensino e vida santa, entre teologia e vida na prática. Não pode existir. Paulo continua falando disso. No primeiro capítulo, ele falou a respeito dos líderes da igreja. Ele falou a respeito dos presbíteros, né, dos diáconos, não que eles devem ter aquelas características e outras pessoas não, mas que aqueles líderes, os pastores do rebanho, devem representar o modelo para que as pessoas pudessem, então, ver e perceber como essa vida na prática ela deveria ser vivida. Paulo, ele está contrastando, então, ele continua contrastando isso por meio desse ensino, né, para Tito, mas para confrontar, né, os mestres, os falsos mestres que se enveredavam para trazer ensinos equivocados para a igreja. Então, Paulo, ele continua contrastando os falsos mestres, só que com o verdadeiro mestre. É isso que Paulo quer mostrar aqui para Tito, né? A vida, para que ela possa ser visualizada, vivida de maneira correta, né? Você precisa de modelos, você precisa ter pessoas que possam mostrar isso a você. Então, havia os falsos mestres que traziam ensinos equivocados, como a própria palavra diz, falsos, né? Paulo, então, quer ensinar a Tito como que ele pode contrastar em teologia e prática desses falsos mestres, certo? A expressão grega aqui, si, né, que é tu, porém, quer dizer, olha,
você como um verdadeiro mestre, certo? Está no versículo, você como um verdadeiro mestre, e aí ele começa, ensine os homens, papapá, papapá. Então, nesse contraste que Paulo quer fazer, ele orienta Tito para que ele seja o oposto daquilo que os falsos mestres, então, tentavam fazer com o rebanho. Por quê? Os falsos mestres não viviam o que eles pregavam. Havia um abismo entre o que eles ensinavam e a vida que eles tinham. Então, Paulo vai dizer, tu, porém, ou seja, você seja um verdadeiro. Esse tu, porém, é como se fosse um contraste, você é diferente disso. Portanto, você, e aí ele passa a ensinar, falar para Tito como que as pessoas deveriam se comportar, tá? No capítulo 2, então, Paulo volta a essa supervisão pastoral das comunidades ali em Creta, só que direcionando essas exortações a grupos selecionados, por idade, por sexo, né, o gênero e posição social. A ideia é que essa comunidade, essas comunidades cristãs, né, que representavam o evangelho, que representavam Cristo, elas pudessem ter um alto padrão de conduta. Eles deveriam mostrar, né, uma boa reputação da igreja e também do avanço do evangelho em um lugar como Creta, que era de moralidade duvidosa. Então, quando Paulo orienta Tito, né, já vimos isso lá na introdução, com o objetivo também de orientar as comunidades de Creta a que ele ensine sobre determinados comportamentos para esses grupos específicos, a ideia era atingir toda a igreja com um ensinamento que pudesse os conduzir a um alto padrão de vida, a um alto padrão moral, alto padrão no estilo de vida mesmo, que pudesse ser uma referência num lugar onde a moralidade, ou então a imoralidade, ela imperava. Então, esse era o objetivo, né? Alguns pontos importantes nessa introdução aqui para a gente. Alguns pontos importantes nessa introdução aqui para a gente. Na verdade, assim, introduzem essa importância, né, de maneira ampla, de maneira macro, e que fica claro para a gente aqui, né? 4 pontos, assim, importantes. Alguns deles a gente até já viu, certo? Mas eles são importantes para a gente aqui a título introdutório, né? E no último, que tem a ver com a questão familiar, nós vamos aprofundar e vamos destrinchar isso de uma maneira mais profunda com o tema do nosso estudo, que é a questão familiar nessa manhã. É que a melhor maneira de você combater a heresia é com a verdade. O versículo 1 vai dizer isso. Tu, porém, é o que Paulo vai dizer aqui. Ele fala assim, né? Tu, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Então, ou seja, algumas coisas aqui nessa introdução. A melhor maneira de você combater a heresia é com a verdade. E aqui tem a ver com a totalidade da palavra. É ensinar tudo. A palavra sã, aqui no grego, tem a ver com integralidade também. E, olha, prega aquilo que é saudável, aquilo que é inteiro, prega tudo, aquilo que traz vida, certo? O que traz vida a uma pessoa é o seu nível de saúde. Se ela está doente, continua doente, ela morre. Então, olha, traga a palavra. Você, porém, pregue a palavra de maneira inteira, de maneira saudável. E aqui, gente, tem uma lição muito importante para a gente. Não basta a gente identificar os falsos mestres. Não basta o que Paulo está ensinando para Tito, que ele deve, como ele deve se comportar dentro da igreja, no que diz respeito a isso, né? A questão de se posicionar com relação à verdade. Não basta a gente simplesmente identificar o que está errado, os falsos ensinos, os falsos mestres, aqueles que ensinam coisas erradas. Não adianta criticar, identificar. Nós precisamos proclamar a verdade. Tem uma história que diz que um bancário, né, um caixa de banco, ele, de vez em quando lá, apareciam muitas notas. Uma vez uma pessoa perguntou para ele assim, como que você sabe, né, que uma nota é falsa? Para você não receber uma nota falsa. Diz que ele respondeu assim, eu não entendo nada de nota falsa. Eu só entendo de notas verdadeiras. E quando eu recebo uma nota falsa, eu vejo que ela é diferente da verdadeira. É essa abordagem que a gente deve ter em relação à igreja e à seriedade da sã doutrina.
né? A melhor maneira de você combater a heresia é com a verdade. Por isso que a gente pega tanto no pé, principalmente quem é da comunidade, né? Que está assistindo esse vídeo, eu espero que você de outra comunidade, seu pastor, seus líderes também façam isso com você. A gente pega tanto assim, a gente insiste tanto de nós sermos apegados à palavra de Deus, apegados à verdade. Outra abordagem que Paulo traz para a gente aqui, que a gente pode aplicar, tudo a título de introdução ainda, né? É que a melhor maneira de você reprovar, né, a vida desregrada é vivendo uma vida irrepreensível. O versículo 7 diz assim: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostra integridade e seriedade. A melhor maneira de você combater, de você reprovar algo que é desregrado, errado, é você tendo uma vida irrepreensível. Não simplesmente falando, mas demonstrando uma vida irrepreensível. Tito estava em Creta, não apenas para ensinar a sã doutrina, mas também para ser um exemplo para os cretenses, para ser um modelo de vida irrepreensível, para que fosse um padrão ali para eles. E Tito deveria, então, imprimir nas pessoas, daquele contexto de paganismo, de fé imatura, cercada e encurralada por falsos mestres, um ensino verdadeiro e uma vida irrepreensível. Hoje, isso é muito pertinente para os nossos dias, né? A palavra ela deve ser pregada, acompanhada, né, de um modelo de vida que possa ser contrastante com o que nós experimentamos na cultura. Isso é muito importante. É muito importante para que a igreja, então, tenha voz. Porque o que a gente vê hoje? A gente vê um discurso desassociado da vida. A gente não vê tanta... A piedade não fala tão alto, certo? A gente se mistura, a gente se esconde, a gente se camufla no meio da multidão, e muitas vezes isso não tem tanta relevância. Muitas vezes a igreja está buscando algumas coisas no mundo que não torna ela diferente, torna ela igual às pessoas, né? Então, a melhor maneira de você reprovar uma vida sagrada é vivendo uma vida irrepreensível. Isso é interessante, porque quando a gente fala desse cenário, desse contexto, né, para viver assim, é interessante porque uma pessoa que mente, por exemplo, ela é muito mais confrontada vivendo junto com uma pessoa que só fala a verdade do que alguém falar para ela que ela está mentindo, certo? Uma pessoa que é violenta, ela é muito mais, ela se sente muito mais ameaçada por alguém que é bondoso, perdoador, do que com alguém que rebate na mesma forma. Uma pessoa pacífica, ela é a maior ameaça para uma pessoa briguenta. Então, a melhor maneira de reprovar a vida sagrada é viver uma vida irrepreensível. E Tito estava ali para ser um modelo dessas coisas. Outra coisa é que a doutrina e a vida devem sempre andar de mãos dadas. É um pouco o tema, na verdade, o tema principal dessa carta de Paulo a Tito, né? Com o objetivo de que chegasse aos cretenses. Então, a verdade produz integridade. E sempre que a igreja, ao longo da história, desassociou, né, a doutrina da vida, ela teve péssimos resultados. Sempre que a gente desassocia, né, a verdade, a gente separa a verdade da piedade, a gente separa a verdade, a nossa teoria da prática, seja por que razão for, nós não teremos grandes resultados, nós teremos grandes problemas, principalmente numa sociedade como a nossa, né? Então, algumas verdades que são importantes nesse início aqui, a título introdutório, né? A melhor maneira de você combater a heresia é com a verdade, né? A melhor maneira de você reprovar a vida desregrada é vivendo uma vida irrepreensível. E a melhor maneira de você expressar tudo isso como exemplo é você associando a doutrina e a vida para que elas andem de mãos dadas. E, por último, né, e a quarta questão aqui introdutória, que é onde a gente vai entrar no nosso assunto, por causa disso, então, e tendo esse pano de fundo, a sã doutrina, ela deve moldar a vida familiar em todos os aspectos. E é aqui que a gente vai aprofundar, então, o nosso estudo hoje. A sã doutrina, e é o que Paulo quer falar e ensinar a Tito de como ele deveria, então, ensinar a verdade por meio do comportamento familiar, como ele poderia ensinar ou demonstrar uma vida irrepreensível para todas as pessoas, né? Como que ele poderia, então, ensinar e mostrar para as pessoas como que essa doutrina
e a prática devem andar juntas, né? Quando a gente fala da família, a gente está falando de todas as esferas, né? Paulo vai falar dos idosos, homens, mulheres, dos jovens, das jovens, né? Dos trabalhadores, né? Dos maridos, das esposas. Então, Paulo, ao trazer isso para Tito, ele está dizendo, olha, eu vou mostrar para você como que você pode potencializar esse evangelho na ilha de Creta, com a igreja, com a comunidade, mostrando para vocês como que cada pessoa dentro do seu contexto, ela pode viver isso. Olha que interessante, Paulo começou falando isso para os líderes, para os pastores, lá no capítulo 1. Ele falou da vida irrepreensível, ele falou de como deve ser, como devem ser os modelos disso, né? Agora ele passa a ensinar Tito para que Tito leve isso para todas as esferas da comunidade. E vamos lembrar, nessa época as comunidades eram familiares. Então, se você atingisse a família, você tinha ali um potencial de representatividade na sociedade interessante, principalmente se tratando de uma comunidade cristã. Então, Paulo é muito inteligente nas suas cartas, nas suas abordagens, quando ele fala a respeito da vida prática. Por isso que ele fala a respeito de maridos, de esposas, de filhos, de servos, de trabalhadores e assim por diante, né? Então, vamos ver os aspectos que Paulo vai trabalhar aqui, e o texto deixou isso claro para a gente, né? Paulo, então, agora vai ordenar a aplicação dessa doutrina a vários segmentos da família. E aí ele vai classificar por gênero, idade e posição social, como eu disse aqui no começo, né? Então, ele vai falar para idosos e para jovens, ele vai falar para solteiros e para casados, ele vai falar para líderes, vai falar para servos, para maridos e esposas, tá? Então, todos esses contextos, todas essas pessoas, todos esses papéis, né, que as pessoas atuam, né, eles devem viver de acordo com a sã doutrina. Então, vamos examinar a fundo, né, esse ponto familiar. Vamos ver os preceitos que Deus ensina para cada um desses grupos que Paulo fala para Tito ministrar. Primeiro, ele fala dos preceitos para os homens idosos, que está no versículo 2. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Então, o primeiro grupo que Paulo vai falar aqui é o grupo dos homens idosos, dos homens mais velhos, tá? Por que o primeiro grupo que Paulo cita são os homens mais velhos? Porque eles devem ser os pioneiros a aplicar essa doutrina. Em outras palavras, um homem mais velho tende a estar nessa caminhada há mais tempo, tá? E aí Paulo diz que eles têm que demonstrar 4 virtudes. Olha, você vai ensinar os homens mais velhos a aplicarem essa doutrina na vida. Relacionar o que eles têm aprendido do evangelho na vida. Como que os homens idosos devem ser, como eles devem se comportar. E aí ele vai citar 4 virtudes. A primeira delas é o domínio próprio, tá? A palavra aqui no grego, ela tem a ver mais com o domínio do vinho. A palavra nefalho significa literalmente sóbrio, em contraposição a alguém indulgente com o vinho, alguém que se embriaga. Então, trata-se de uma pessoa que tem os apetites sob controle. Então, assim, os idosos devem ser, os homens mais velhos, devem ser pessoas de um controle absoluto sobre os seus impulsos, sobre todos os aspectos de sua vida, tá? Vamos lembrar que para uma pessoa ela não se embriagar, ela precisa de controle, ela precisa de limites, ela precisa de racionalidade, ela precisa pensar e ela precisa ponderar, ela precisa medir consequências, ela precisa tomar decisões corretas sobre a quantidade, sobre a frequência que ela faz isso. Então, Paulo vai dizer assim, ensina os homens mais velhos a serem pessoas de domínio próprio. E, obviamente, você está me entendendo aqui, se você faz parte desse grupo, nossa comunidade, nós temos alguns homens nesse cenário, se você está ouvindo esse estudo, está nesse contexto, né? Aqui a gente não vai falar de idade, mas pessoas mais velhas, ninguém está falando de gente de 20, 30 anos, né? Nós falamos de pessoas mais velhas, mais experimentadas na vida. Olha só, Paulo vai dizer, ensina como que os homens mais velhos podem ter a aplicação dessa doutrina na vida prática, tendo domínio próprio. Sendo homens que conseguem estar no controle
dos seus impulsos, das suas apetites. Daí Paulo vai dizer também que eles precisam ter uma reputação aprovada. Como que um homem mais velho aplica essa doutrina na vida? Tendo uma reputação aprovada. Bom testemunho dos de fora. A palavra aqui, né, significa um comportamento austero, sereno, ok? Solene. Não é uma pessoa carrancuda, não é uma pessoa mal-humorada, não tem nada a ver com isso. Mas é uma pessoa serena, uma pessoa séria, séria na vida, né? Eu sempre falo, o humor, ela é uma qualidade, tem uma característica de Deus, né? Não é ser humorista, engraçadinho o tempo todo, e não é ser carrancudo. É uma característica serena, né? Uma característica austera, correta, né? Solene, alguém que se dá o respeito, vamos pensar assim, né? Que sabe se comportar, alguém que tem uma reputação que os outros olham e diz, é aprovado, as pessoas aprovam o jeito que aquela pessoa é. Então, Paulo diz, olha, domínio próprio e uma reputação aprovada. Então, se você é mais velho, né? Você está caminhando com Deus mais tempo, já está uma certa idade, né? Já não é mais criança, você deve ter uma reputação aprovada, você deve construir isso na sua vida. Essa é uma das formas da gente, e muita gente tem esquecido disso, né, nos nossos dias, uma das formas da gente aplicar a nossa doutrina na prática é, os mais idosos, os mais velhos, né, é desenvolver uma reputação aprovada. Aí Paulo vai dizer que precisa ser uma pessoa equilibrada nas suas atitudes. Ele vai dizer assim, para que sejam sóbrios, dignos de respeito, ou seja, uma boa reputação, sensatos. O que é sensato? Uma pessoa sensata é uma pessoa equilibrada nas suas atitudes. O que é uma pessoa sensata? É uma pessoa que mede suas palavras, que mede suas ações, seus gestos, suas reações. A palavra aqui, de novo, né, sofrão, essa palavra aparece várias vezes, que tem a ver com o domínio próprio. É o homem que vive sob controle de todas as suas coisas e de seus instintos. Um homem que vive no gerenciamento correto da sua vida e das suas emoções. Equilíbrio nas palavras, ou seja, equilíbrio nas atitudes, nos comportamentos. Quem é uma pessoa desequilibrada? Uma pessoa que não consegue se controlar, né? É uma pessoa que não tem equilíbrio nas suas ações. Sabe aquele tipo de pessoas que você fala uma coisa boba e ela explode, né? E você fala, nossa, mas uma coisa tão pequena. E às vezes você fala uma coisa enorme, você fala, nossa, dei uma mancada, essa pessoa vai ficar brava comigo. E ela leva de boa. Isso é desequilíbrio, né? Desequilíbrio nas atitudes. Você nunca sabe que tipo de atitude, de ação, reação, palavra, gesto vai vir. Então diz que para os homens mais idosos praticarem a vida piedosa, né? Praticarem a doutrina na vida piedosa, é preciso que eles também tenham equilíbrio nas suas atitudes. E por último, Paulo vai dizer a respeito dos homens idosos, para Tito ensinar como que eles podem ter essa vida piedosa, aplicar a doutrina, tendo uma maturidade espiritual. O versículo 2 termina, e que sejam sadios na fé, no amor e na perseverança. Isso é maturidade espiritual. Sadio, saudável na fé. Tá? Isso tem a ver com a doutrina, tem a ver com o relacionamento com os irmãos, tem a ver com o relacionamento com Deus de forma saudável. E também como se comportam diante das dificuldades da vida. O que se supõe aqui é que esse homem já seja experimentado ao ponto, né, ao ponto de que a sua relação com a palavra, com a doutrina, com Deus, com as pessoas, e também pelas dificuldades que a vida já lhe impôs, né, essa pessoa tenha determinada maturidade, certo? Maturidade. Então, 4 características das pessoas mais velhas, né, que nós vimos aqui. A primeira delas, que ele seja, os homens mais velhos, que tenha domínio próprio. Segundo, uma reputação aprovada, respeito com os de fora, pelos de fora, ou em relação aos de fora, equilíbrio nas suas atitudes e maturidade espiritual. Se você é alguém mais velho, um homem mais velho, né, que caminha com Deus, essas devem ser características que você deve encontrar e buscar na sua vida. Ao praticá-las, meu querido ancião, nós podemos chamar assim, né, você vai desenvolver, né, vai fazer com que andem juntas doutrina,
e prática. Teologia e vida piedosa. Tá cheio de velho aí, ó, né? Assim, eu não estou dizendo isso de maneira pejorativa, velho no sentido da idade mesmo, né? Tem gente que é nova, tem gente que é velha. Tá cheio de gente mais velha, mais experimentada na vida, com comportamentos agressivos, comportamentos de menino, né? Comportamentos birrentos, comportamentos... Paulo vai dizer para a gente ser equilibrado, certo? Assim, né, como a gente às vezes tem alguns aspectos da juventude que a gente caracteriza da juventude, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, em relação aos jovens, às vezes a gente também acha assim, não, porque é mais velho tem que ser rabugento mesmo, é teimoso mesmo, não muda mais mesmo, não, o que eu tinha para fazer, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os idosos que são mais velhos, eles devem demonstrar determinadas atitudes, sim. No reino de Deus, a gente não tira a aposentadoria, né, por tempo de serviço, por tempo de vida com Deus, e agora a gente pode menosprezar algumas coisas. Não, Paulo está dizendo aqui que a gente deve ensinar, um pastor como Tito, deve ensinar os idosos a se comportarem como alguém que professa uma doutrina. Certo? Então, se você é rabugento, você trata mal sua esposa, se você é turrão, se você não tem equilíbrio nas suas atitudes, se você não se controla, não importa que você tenha 60, 70, 80, não importa. Tem um comportamento para alguém dessa idade que a Bíblia nos ensina, tá? E eu acho isso interessante, porque isso mostra para a gente, agora a gente vai falar das mulheres idosas, que a palavra de Deus ela não exclui ninguém. Ninguém. De preceitos e de uma forma de viver adequada, tá? E num mundo como o nosso, isso continua a valer. Bom, primeiro Paulo, então, falou a respeito dos preceitos de Deus para os homens mais velhos. E agora ele passa a falar nos versículos 3 e 4 dos preceitos para as mulheres idosas. Vamos ler o versículo 3 e 4, então, de novo? Pode me acompanhar se você quiser. Semelhantemente, ou seja, da mesma forma que eu falei com os homens mais velhos, para você, Tito, falar com os homens mais velhos, da mesma forma, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Que interessante isso aqui. Paulo agora vai se dirigir, então, de como Tito deve orientar as mulheres idosas. E aqui fica também para a gente, né, uma reflexão. Tito, um pastor jovem, né, relativamente jovem, disse que é para ele fazer isso. É que é para ele ensinar os homens idosos, que é para ele ensinar as mulheres idosas, orientar, né? Então, isso aqui, passou isso agora aqui na minha mente. Não deveria haver nenhum tipo de preconceito em relação a isso dos mais velhos. E Tito provavelmente ia ensinar muitas pessoas que eram mais velhas do que ele. Certo? Então, isso é muito importante. Então, eu vou falar, da mesma forma, a palavra aqui semelhante, a ideia é o seguinte, olha, as qualidades que eu falei até aqui também devem ser observadas pelas mulheres mais velhas. E também, da mesma forma que você ensinou os homens mais velhos, ensina, orienta as mulheres mais novas a... E aí, ele vai falar de duas abordagens que as mulheres devem tomar cuidado, né? E devem se preocupar. Primeiro fala que é para elas tomarem cuidado quanto à maneira delas viverem. Certo? Isso tem um aspecto positivo e tem aspecto... Ele vai falar num aspecto positivo e num aspecto negativo, né? Olha só. Ele vai dizer, ensina as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Aí ele vai falar dois aspectos negativos que elas devem tomar cuidado. Primeiro, não serem caluniadoras e depois não escravizadas ao vinho. E aqui fica claro, né? No aspecto positivo, elas devem ter um procedimento, um viver reverente, irretocável. Ensinem as mulheres, ensina, né? Da mesma forma, ensina as mulheres mais velhas, tá? A serem reverentes na sua maneira de viver, a viverem de uma maneira irretocável, de uma maneira sublime, de uma maneira solene, de uma maneira bonita, né? Então, cuidado quanto à maneira de viver. E aí ele vai falar dentro do aspecto positivo para que elas sejam irretocáveis. E aí ele vai dar duas orientações a Tito em relação a aspectos negativos.
Quais são? Ó, dentro dessa, tomar cuidado dentro dessa maneira de viver, que elas se preocupem e tomem cuidado com o pecado da maledicência. E é interessante, porque a palavra no grego para maledicência, né, ou para caluniadoras ou caluniadores, é diabolos. Olha que interessante, né? Porque realmente a calúnia, a difamação, a fofoca, o fogo que sai da boca para amaldiçoar, né? Ele é uma coisa do diabo mesmo, né? John Stott e outros vão dizer a respeito disso, né? A palavra no grego, então, aqui para caluniadoras é diabolos, ou seja, inclui a fofoca, inclui a maledicência, falar dos outros sem estar na presença deles. Fala para as mulheres tomarem cuidado com isso. Ok? Então, minha irmã, toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. E vocês já me viram ensinar aqui várias vezes, eu não acredito que isso seja só para as mulheres. Eu acho que isso semelhantemente para as mulheres, né? Mas Paulo vai descrever isso aqui, talvez fosse um problema maior na época entre as mulheres, né? Mas, queira ou não, essa orientação está dentro do contexto das mulheres mais velhas. E eu acho que não é à toa, né? Se está aí é para a gente dar uma atenção. Então, mulheres, se preocupem com a maneira de viver. Primeiro, tendo um viver bonito e retocável. Mas também dê atenção a duas coisas perigosas. A primeira delas é a maledicência. Certo? Paulo vai dizer que uma das formas das mulheres mais velhas aliarem a doutrina à vida de piedade é tomarem cuidado, não praticarem a maledicência, fofoca, ok? Então, deixe o Espírito Santo agir em você quando isso acontecer. Porque lá no fundo a gente sabe o que a gente deveria falar ou não. Quando alguém, por exemplo, disser assim para você, olha, eu não gostaria que você comentasse isso com ninguém, não comenta com ninguém. Se alguém disser para você, olha, eu estou contando isso só para você, é só para você. Porque o que acontece muitas vezes é, olha, a pessoa falou bem, olha, a pessoa falou só para mim, então eu vou falar só para você. Se saiu daqui entre nós, vai ser você. E aí o outro também, olha, é só para você. E esse só para você, de repente, está na boca e na mente, no coração de muita gente. Então, tenha uma santidade em relação a isso. Tá? Isso tem a ver com a língua. Tiago, Provérbios, né? Muitos textos da palavra de Deus vão dizer a respeito disso, né? Outro pecado que se deve tomar cuidado, e é interessante, é o pecado da embriaguez. O tema fala por si só, né, gente? Por que Paulo vai falar a respeito dessa questão da embriaguez no contexto das mulheres também? Ele já falou lá dos homens. Lembra que o primeiro lá, domínio próprio, tinha a ver com uma associação ao álcool, né? Era uma contraposição, uma vida de domínio próprio tinha a ver com uma contraposição de alguém que se embriaga. Paulo vai citar isso aqui para as mulheres também. Tá? Então, o pecado da embriaguez. Por quê? Uma pessoa embriagada, ela afeta a sua maneira irretocável de viver. Como esse é um princípio que as mulheres mais velhas devem dar atenção, né? Não combina. Se você quer buscar, e você deve buscar uma vida piedosa, doutrina na vida, por meio de uma vida irretocável, bonita, a embriaguez não combina com isso. Tá? E não é legal. Não é legal nenhuma pessoa embriagada. Nenhuma. Tanto homens quanto mulheres, isso verdadeiramente afeta a postura, a maneira que as pessoas enxergam alguém como cristão, gente. Nós já falamos disso semana passada, nós não somos abstêmicos, né? A Bíblia não traz para a gente um cenário onde nós não podemos fazer uso moderado, ou seja o que for, em relação ao álcool, ao vinho, seja o que for que você gosta. Mas a Bíblia, em muitos lugares, né, e até como um princípio moral, ela condena a embriaguez. Ela condena você ser submetido, né, ser submisso ao vinho, né, à bebida, como algo que não tem controle. E alguém embriagado não tem autocontrole, não tem sobriedade, que são marcas de um cristão. Não tem equilíbrio nas suas atitudes, na sua fala, que são fundamentais para uma vida irretocável. Então, primeiro, Paulo vai falar, cuidado quanto à maneira de viver. Ele vai abordar positivamente uma vida irretocável e tomar cuidado com dois pecados, da maledicência e da embriaguez. E aí, Paulo também vai dizer que é para tomar cuidado, né, com a maneira de ensinar, certo? Vai dizer assim, mas a serem, cuidado
não serem caluniadoras, nem escravizadas, muito bem, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. O segundo cuidado é a maneira em relação ao ensino mesmo. Uma postura de alguém que tem a capacidade de ensinar. Então, Paulo está dizendo aqui que elas não está dizendo para elas serem professoras, mas um viver pedagógico, certo? Não um discurso pedagógico, mas uma forma de ensinar a viver. Para mim, o nome disso é discipulado, ok? Discipulado. Mostrar a vida para outros com o objetivo de ensinar. Quando Jesus falou a respeito do envio, lá em Mateus capítulo 28, 18 a 20, ele fala, olha, ide por todo mundo, pregai, ensinando-os a guardar tudo o que eu ensinei a vocês. Então, o discipulado é ensinar as pessoas a viverem, a falarem, a agirem como Cristo fez. Tá? É nessa dimensão aqui o ensinar. Elas não devem apenas ensinar o bem, mas serem mestras do bem. Saber como exemplificar isso para as mais novas. E aí eu digo algo aqui muito importante: o Ministério Feminino deve estar e deve ser cada vez mais. Vou dar um bugzinho aqui. O Ministério Feminino ele deve ser cada vez mais forte entre nós. Ele deve ser cada vez mais solidificado. Porque a Bíblia fala isso. Só que a gente confunde, né? Essa palavra acaba deixando a gente um pouco, nossa, pastora, presbítera, isso, aquilo. Não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando uma conduta, uma forma de viver para as mulheres mais velhas abençoarem as mulheres mais novas. Isso é bíblico. Para mim é irrelevante o termo disso. Alguns que têm conversado comigo, né, e eu tenho tentado trazer essa dimensão, muito mais preocupado com o que a Bíblia ensina a gente a agir e a forma que a gente agir, do que os nomes que a gente vai dar para a forma de a gente agir. Isso aqui é discipulado. O ministério feminino ele deve ser cada vez mais presente, porque ele é um aspecto bíblico. Não importa o título, importa o que a Bíblia exige. E a Bíblia exige de você, mulher mais velha da nossa comunidade, que você saiba ensinar com a sua vida as pessoas mais novas, as mulheres mais novas, mais jovens. Mulheres maduras, né? Nós somos de um ministério de mulheres que sirvam de exemplos para as mais jovens. Não estou falando de evento, não estou falando de criar um ministério com liderança, porque essas coisas que passam na nossa cabeça quando a gente fala de ministério. O que é ministério? Ministério é uma área de serviço. É serviço. Ministério, a palavra ministério é serviço. Então, é a gente servir as mais jovens com a nossa maneira de viver. Eu fico muito, muito feliz, e eu ouço isso muitas vezes, né? A Mê tem um ministério mais, né, realmente, me abençoar, no sentido, ela não é uma pessoa de frente, mas eu fico muito feliz quando eu leio, muitas vezes, algumas mais jovens dizendo para ela que ela é uma referência. Olha, você é uma referência. Por quê? Porque é isso que a Bíblia espera de alguém que já está casado mais tempo, que tem filhos, que ela possa servir de modelo. Olha, eu quero ser como você nisso, eu quero ser como você naquilo. E você, mulher mais velha, mamãe, vovó, que já está casada há mais tempo, você precisa ser um modelo disso. Agora, esse processo só acontece se existe comunicação e comunhão. O que eu quero dizer com isso? Não pode ter barreiras, não pode ter separação. E você, que é mais jovem, deve buscar inspiração nessas pessoas. Gente, me perdoem, mas assim, tem muita gente jovem tendo como exemplo gente que não vale nada, me perdoem. Não no sentido julgamental do caráter da pessoa, estou falando da moral, do que ensina, do que mostra. Tem gente aí que é referência para os outros, mas não tem nada para ensinar. E a Bíblia manda as mulheres mais velhas serem esse modelo. Então, você que é jovem, busque nessas pessoas, exija dessas pessoas isso. Olha, você é da comunidade, você é mais velha, e eu quero ver, olha, se você vê alguma coisa que não é um exemplo, você deve falar, certo? E aquilo que é exemplo, você deve falar também, olha, eu estou olhando para você, você é uma referência para mim, eu quero criar os filhos como você, eu quero ser uma esposa como você, eu quero cuidar da minha casa, do meu lar, dos meus negócios como você. Ok? Então, cuidado com a maneira de viver, dando atenção a ser irrepreensível, tomando cuidado com a maledicência e com a bebida, e cuidado com a maneira de ensinar. A sua vida, o cuidado aqui não é nossa, não cuidado, dar uma atenção na sua maneira de ensinar. Deus chamou você para isso.
ok? Vamos ver agora, então, já vimos os preceitos, né, de Deus, que Paulo orienta Tito a comunicar com a igreja e treinar a igreja para que a teoria e a prática estejam andando juntas, a ortodoxia e a prática, a teologia e a vida, né, e a piedade andarem juntas em relação aos mais velhos, homens e mulheres, idosos e idosas. Agora vamos ver o que Deus fala, o que Paulo quer dizer em relação às mulheres mais jovens. Porque aqui é o seguinte, o versículo 4, a parte B, e o 5, ele é interessante. Vai dizer que as mulheres mais velhas poderão orientar as mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra não seja difamada. Então, aqui é o seguinte, o que a mulher mais jovem, o que você jovem da comunidade, casou agora, casou há pouco tempo, tem filhos pequenos, o que você deve aprender com as mais velhas? O que você deve receber das mais velhas? O que você, mulher mais velha, deve ofertar e oferecer com a sua vida para as mais novas? Primeiro, você deve oferecer e as mais jovens devem receber das mais velhas o exemplo de como amar o marido e os filhos. Esse é um assunto aqui que a gente vai muitas vezes ser contraditório não, de forma alguma, contracultural, né? Porque não é bem o que o mundo e a cultura hoje ensina em relação às mulheres, né? Mas primeiro, o que as mais jovens devem aprender com as mais velhas? Primeiro, amar o seu marido e os seus filhos. O versículo 4, a parte B vai dizer. O que isso significa no original para a gente entender bem o significado? Significa não negligenciar o marido e os filhos por ocasião alguma. Tá? Quando a Bíblia vai falar do amor do marido para a esposa, ele usa um tipo de amor. Quando a Bíblia vai falar do amor da esposa para com o marido, vai usar um outro tipo. Vocês devem conhecer, né? Que no grego nós temos 3 palavras que definem amor e que são significados diferentes. A gente tem, por exemplo, filéu, que é um amor, né, um amor dado, um amor oferecido, é onde vem filantropia, você fazer algo por alguém. Você tem eros, que é o amor sexual, né, onde vem erótico, e você tem ágape, que é o amor sacrificial, o amor que Deus tem por nós, porque entregou o seu filho. Quando a palavra de Deus fala a respeito do amor do marido pela esposa, ele usa ágape. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, um amor sacrificial. O marido deve realmente estar disposto a se sacrificar por sua esposa. Ok? E eu falei disso alguns domingos atrás, né, quando a gente falou no Deus que trabalha na família, eu falei um pouco semana passada. Maridos, suas esposas, seus filhos, são coisas que você também é responsável em prestar contas para Deus. Tá? Então, assim, isso aqui não é para justificar marido que fica o dia inteiro trabalhando, 18 horas, fala, não, estou cuidando da minha família. Não é isso. Você deve sacrificar, inclusive, o seu trabalho para estar com a sua esposa e tudo mais. Isso é uma coisa que eu realmente, e a Memi me ajuda demais nisso, a aprender, certo? A aprender. E eu espero, né, cada dia melhorar nisso. E às vezes eu não gosto, eu fico bravo, algumas coisas que ela fala, tá, mas no fundo ela tem razão, é verdade, ela está me ensinando. E deve ser assim, olha, para a gente amar, maridos, para você amar sua esposa, você vai ter que sacrificar coisas, muitas vezes, né? Então a Bíblia usa do amor do marido para a esposa o ágape. Mas para falar do amor da esposa para o marido, usa filéu, que é esse amor de entrega, né? Esse amor carinhoso, cuidadoso, pensando no próximo, pensando no outro, tá? No sentido de ser amoroso para com alguém. Então, como que as mulheres mais novas devem aprender com as mais velhas? Como elas podem ser amorosas com seus maridos e com seus filhos? Ok? Significa não negligenciar o marido e os filhos. E aqui a gente poderia, cada um faça as suas aplicações, tá? Saber como amar. Você mais velha precisa ensinar as mais jovens como que elas devem
ser amorosas com seus maridos e com seus filhos. Que responsabilidade. Você mais nova deve aprender com as mais velhas. Como que você pode ser amorosa? Esse é bem o termo. Como você pode ser amorosa com seu marido e com seus filhos? Não negligenciar seus filhos e seu marido. Vai ficando bom aqui e você vai entender. Diz que é para as mais jovens aprenderem também, são 6 coisas que as mais jovens devem aprender com as mais velhas. Primeiro, amar o marido e os filhos. Segundo, serem sensatas. De novo aparece a palavra sofram aqui, que vem de sofros, que tem a ver com o autocontrole que a gente já viu. Você, mais nova, precisa aprender com as mais velhas a ser sensata, ter autocontrole. Tá vendo, mulher mais velha? Imagina, você que perde o controle com qualquer coisa, grita com seu marido, apela com seus filhos, não tem paciência, você não está dando um bom exemplo para as mais jovens. Porque elas devem aprender com vocês, e você mais jovem deve receber das mais velhas uma sensatez de vida. Outra coisa, serem honestas. Nossa, como que Paulo colocou isso aqui para as mulheres mais jovens aprenderem com as mais velhas? E aqui é surpreendente, porque a palavra honesta aqui é hagnos, que tem a ver com pureza moral no casamento. Olha que interessante. As mulheres devem ser puras, Paulo vai dizer, né? E puras de mente e coração. Não é isso que está aqui? A serem prudentes e puras. Então, sensatas, o que a gente viu que é prudente, e puras. A palavra puras aqui, então, é hagnos. Honestidade no casamento, fidelidade. Certo? Ensino, então, as mais jovens têm que aprender com as mais velhas como ter pureza moral no casamento. Como ter pureza na mente e no coração. Aprender como que elas podem fugir de circunstâncias perigosas no casamento. Tentações no casamento. Isso é uma herança que as mais velhas devem dar às mais novas. E você, mais nova, deve aprender isso com as pessoas mais velhas, as mulheres mais velhas da comunidade. Se você luta com alguma tentação sexual ou no seu casamento, a Bíblia diz que as mulheres mais velhas são capazes de ensinar você isso. E é a elas, mulheres cristãs, que você deve recorrer, experimentadas na vida em relação a isso, que você deve recorrer para que você possa ter um ensino e auxílio nessa sua área. Olha só, por muito tempo, a pornografia ela foi um assunto basicamente masculino. Basicamente masculino. Hoje, quase 2/3, era 1/3, já aumentou, vamos dizer assim, que quase é meio a meio o mercado pornográfico, de consumo pornográfico entre homens e mulheres. A pornografia já não é mais algo estrito aos homens. Então é perigoso, né? Então as mais velhas elas podem ajudar as mais novas a serem puras de mente e coração, honestas, puras. Honesta significa coração, né? E mente puros, honestidade na sua relação conjugal, ok? Aí Paulo vai dizer, boas donas de casa, ou aqui na NVI diz, né? Ensine-as a estarem ocupadas em casa. Mulher, não desligue, tá? Não desligue o estudo aqui, tá? Não é o que você está pensando. Paulo não está falando para as mulheres não trabalharem. O contexto que Paulo está dizendo isso fazia muito sentido na época, tá? Oikorbos, que é o verbo aqui, significa literalmente trabalhando em casa. Ensine as mulheres a como, né, trabalhar em casa, ou a viver a sua vida no lar, a serem gerentes do seu lar. O que Paulo está combatendo aqui, para o contexto da época, é que muitas mulheres desenvolviam um estilo de vida ocioso, tá? Ocioso. E aí, elas iam de casa em casa, ficavam batendo perna, certo? Para adotar um estilo de vida fútil. Ia na casa de uma aqui, ia na casa de outra ali, falar besteira aqui, fazer coisa ali. Então, Paulo ele não está dizendo que a mulher não deve trabalhar. Ele está dizendo que a mulher deve evitar, no contexto lá, dizia, né? Que as mulheres deveriam, o mercado, obviamente, era um outro mundo, né? Era um mundo mais patriarcal, até mesmo mais machista nesse sentido, muitas vezes.
Mas aqui nós temos o evangelho já atuando. Não há princípios aqui de feminismo, machismo envolvidos, se misturando com as questões do evangelho. O evangelho, quem crê no evangelho não precisa disso. Não precisa se apegar a nada disso, nem a combater nada disso. Porque o evangelho traz as orientações de saúde para os relacionamentos, para a identidade da mulher. O evangelho que traz verdadeira identidade para a mulher. E o evangelho traz a verdadeira identidade para o homem. Tá? Então, aqui Paulo está trazendo num contexto onde não se tinha um trabalho fora, vamos dizer assim, mas as mulheres ficavam ociosas e elas ficavam batendo perna, né? Desenvolvendo um estilo de vida fútil. Ok? Então, Paulo não está dizendo que a mulher não pode trabalhar, porque a gente tem que contextualizar isso. Então, Ricardo, está dizendo que hoje o contexto disso é que a mulher fica em casa? Não. O contexto é que se a mulher aceitou a vocação de esposa, ok? Mãe, e ela tem marido e filhos, ela não deve negligenciar isso por qualquer outra coisa. Certo? É isso. Ela não deve trocar isso por um estilo de vida fútil. É isso. Não está dizendo que você não pode trabalhar, que você não pode desenvolver sua profissão, muito pelo contrário. Eu acho que se Deus dá dons para a gente, dá talentos, a gente tem que servir o mundo, porque nós não somos profissionais, nós somos missionários disfarçados das coisas que a gente trabalha. E para mim, trabalhar é uma forma de abençoar o mundo, de amar as pessoas. Se Deus deu dons, talentos para as mulheres, e você tem competência, você tem mais é que ir para o mundo e abençoar o mundo com aquilo que você, com os recursos, os talentos que Deus te deu, com as competências, as habilidades que Deus te deu. Mas há uma vocação sobre a sua vida se você casou e se tornou mãe. É um chamado. É um chamado que Deus te deu. Então, o que Paulo está querendo dizer para a gente contextualizar hoje é, ao ser boas donas de casa, tá? É você não negligenciar o seu chamado, a sua vocação de esposa e mãe por nada. Não negligenciar amar o seu marido e os seus filhos em troca de nada. É só uma questão realmente de valores no lugar correto. Antes de você ser uma professora, uma empresária, uma vendedora, seja o que for, você se tornou esposa e mãe, essa é uma vocação que Deus te deu e que não deve ser negligenciada. É isso que se aplica nos dias de hoje. Vai abençoar o mundo, vai trabalhar, mas não negligencie, se você é casado e mãe, o dom que Deus te deu, o chamado e a vocação que Deus te deu para isso. Homens inteligentes, né, colocam a administração do lar na mão de suas esposas, porque esse é o papel delas. Boas donas de casa, dona de casa, certo? E eles são líderes desse lar. E é assim que funciona. Qualquer relacionamento só funciona por meio de um amor verdadeiro. Verdadeiro. Certo? Então, você não deve negligenciar essa vocação, esse chamado por dinheiro, por status, por nada. Ok? É só uma questão de saber muito bem o seu papel. E eu acho isso maravilhoso. Então, uma das formas, mulheres jovens, de você aplicar a doutrina na sua vida prática é você sendo uma excelente dona de casa, sendo amorosa com seu marido, amorosa com seus filhos, e você deve aprender isso das mais velhas. Vai dizer, então, em quinto lugar, que você deve receber das mais velhas como ser bondosa, e aqui o termo de estudo, o termo aqui no grego é investir o melhor na vida dos outros. Olha que legal. Mulheres piedosas, que têm a doutrina e a prática, né? Que têm a fé e a piedade, a palavra e a ação, são mulheres bondosas, que conseguem investir o melhor na vida dos outros. Investir o melhor na vida do marido, dos filhos, das amigas, do trabalho. Pessoas bondosas, pessoas que você olha, essa pessoa é uma pessoa bondosa, generosa, altruísta, amável, certo? E por último, diz que elas devem aprender a serem sujeitas aos maridos. De novo, as mulheres aqui querendo fugir aqui do estudo. Onde já se viu? No século XXI, um cara falando na internet, que pode todo mundo ver, que as mulheres devem ser sujeitas ao marido. Só fala isso quem não entende do evangelho. Tá? Quem não entende do evangelho. A salvação para o mundo é o evangelho. No evangelho não tem homem e mulher, escravo, livre, preto, branco, judeu, gentil, rico, pobre. O evangelho é a graça de Deus estendida para todos de forma igual. Então, só quem não entende o evangelho no coração é que se incomoda com esse termo.
ser sujeito ao marido, isso eu aprendi com o meu mestre, né, com o Ricardo Costa, isso nunca saiu da minha mente, ser sujeito ao marido é ser apoio para a missão do marido. Ser apoio para a missão do marido em amar. A missão do marido é amar de maneira sacrificial. E a posição da mulher é amar, né? Ser amorosa. Parte de ser amorosa é ser sujeita, ou seja, não sujeita num sentido inferior, sujeita num sentido de suporte. Sustentar a missão do marido em amá-la, tornar a missão do marido em amá-la mais fácil. Isso é ser sujeito ao marido. Né? Maridos sábios permitem que as suas esposas gerenciem o lar, como disse, porque é o ministério delas. E os maridos atuarem como líderes, certo? O evangelho não coloca hierarquia entre as pessoas. E aí você pode escolher. A nossa vida pode ser uma ponte ou pode ser uma muralha. Você que sabe. Pontes conectam as pessoas, muralhas separam. Você pode escolher o que você quer. Então, mulheres mais jovens, 6 coisas para vocês receberem das mais velhas. Que responsabilidade nós temos com esse estudo aqui? Porque vai sobrar para todo mundo, né? Para todo mundo. Então, primeiro, vocês devem aprender a amar o marido e os filhos, aprenderem a serem sensatas, a serem honestas. Lembra que isso tem a ver com uma questão de moralidade no casamento, né? Pureza moral no casamento. Aprender a serem boas donas de casa, que significa literalmente, né? Não negligenciar a vocação de esposa e mãe. Aprender a serem bondosas, que é investir o melhor nas pessoas, na vida das pessoas, e sujeitas aos seus maridos. Amém, gente? Amém? Na semana que vem, nós vamos terminar aqui e falar só dos jovens. Depois, semana que vem, a gente fala de Tito e dos servos. Vamos falar dos jovens também. Os preceitos de Deus para os jovens. Já que está acabando aqui, é só curtindo os jovens. Amanhã, no próximo estudo, a gente fala de Tito como exemplo e também da relação de trabalhadores e patrões, que é algo que eu quero gastar um tempo também. Mas vamos lá. Vamos fechar hoje aqui falando, né, dos jovens. Vai dizer aqui no versículo 6. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. É a orientação de Paulo para que Tito ensine os jovens. Gente, juventude. Você que é jovem está assistindo o Café com Bíblia. Juventude não é sinônimo de imaturidade. Juventude não é um passaporte para você fazer besteira porque a sua vida vai passar rápido. Não tem nada a ver com isso. Segundo a Bíblia, o padrão para os jovens, semelhantemente, ensine as mulheres, semelhantemente, ensinem as mais novas, semelhantemente, ensine os jovens a serem prudentes. O padrão para os jovens não é inferior. E eles não estão isentos de uma responsabilidade de viver de forma cuidadosa em todas as áreas da vida. Timóteo, Paulo vai orientar isso a Timóteo. Lá no capítulo 4. Em 1 Timóteo, no capítulo 4. Então, a palavra novamente, adivinha, usada aqui para os jovens, qual é? Sofron. Autocontrole, donos de si. Ensine os jovens a terem controles de si. Dominarem os seus desejos. Dominarem as suas paixões. Dominarem os seus impulsos. Seja um exemplo, um padrão para eles em relação a isso, Tito. Como que você, jovem, que está assistindo aqui o Café com Bíblia, pode aliar a doutrina à piedade, sua fé à prática, se você desenvolver um padrão de vida elevado, se você assumir que não é porque você é jovem, você tem um passaporte para ser imaturo. Você pode ser maduro. Você pode ser maduro. Maduro tem a ver com a sua capacidade de autocontrole, a tomar boas decisões. Certo? Fiz no impulso. Tem gente que fala assim, né? Tem gente mais velha, hein, gente, que fala isso. É coisa da juventude, né? É impulso. A gente está dizendo assim, tá bom, a juventude tem um passaporte para fazer besteira na vida. Não, não tem. De acordo com a palavra de Deus, não tem. E se faz, é porque não é orientado. Nem pelos pais, nem pelos líderes, nem pelos mais velhos. Juventude não é sinal de maturidade. Ensina a eles, Tito, a ter um padrão de vida prudente, autocontrolado, onde tenham capacidade de tomar boas decisões. Então, os preceitos de Deus para a juventude, para os jovens, é que eles façam isso. Como poderá guardar puro o caminho, o jovem o seu caminho, se firmando na palavra de Deus, tendo bons exemplos,
Cara, quem são os seus exemplos, juventude? Quem são os influencers da sua vida? Influencer em inglês é quem influencia, a pessoa que influencia. Quem são os influencers da sua vida? Quem são as referências de pai, de marido, de trabalhador, de profissional, de cidadão? Quem são? Em quem você se espelha? Essas pessoas te conduzem a ser mais prudente? Quem você dá ouvido? Essas pessoas te estimulam a serem mais autocontrolados? Pais, vocês estimulam isso nos seus filhos? Não, juventude é assim mesmo. É jovem, né? É complicado. Não. Ensina, Tito. Ensina os jovens a serem prudentes, a serem donos de si de uma maneira positiva, a serem autocontrolados, a dominarem as suas paixões. Eu tenho dois exemplos aqui da Bíblia para dar para a gente, em diferentes áreas. O primeiro é José do Egito, que não se corrompeu, preferiu ser preso e ser livre na sua mente, do que ser livre e escravizado na sua mente pela culpa. Lembra o que aconteceu? A mulher de Potifar armou e queria ter relações com José. Mentiu. E ele saiu correndo, nu, diz a palavra de Deus. Por quê? Porque José preferia ser preso na vida, mas livre no coração. Ele preferiu isso do que ser preso, ser livre na vida, escravizado no coração. Então ele prefere ser livre no coração, mesmo que isso cause a prisão na vida. Autocontrole, um jovem. O outro é Daniel, que era jovem, e não quis se tornar impuro mediante as comidas do rei, porque tinha se guardado para Deus. Não ia se alimentar de alimentos impuros. Dois exemplos para a gente de juventude. Juventude não tem a ver com imaturidade. Juventude não tem a ver com você ter passaporte para fazer besteira e dizer assim, é coisa da juventude. Se você, pai, pensa assim, você está errado, você está ensinando equivocadamente os seus filhos. Não tem como, né? Não tem como controlar. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Você, como uma pessoa mais velha, você tem obrigação diante da palavra de Deus de ensinar os seus filhos, ser um modelo para eles. Então, nós vimos nesse estudo, nessa manhã, como Paulo orienta, né, Tito a ensinar as pessoas a terem vida e teoria, teologia e prática, ortodoxia e vida piedosa. Falamos de como os homens mais velhos devem se comportar, como as mulheres mais velhas devem se comportar, o que elas devem oferecer e entregar para as mulheres mais jovens, e as mulheres mais jovens devem receber das mais velhas, e como os jovens devem se comportar. Na semana que vem, nós vamos ver como que Paulo ensina a Tito ser um exemplo disso e qual a relação entre trabalhadores e patrões. Tenho certeza que esse estudo abençoou sua vida, que você tenha uma ótima quarta-feira na graça e na paz de Jesus. Aproveita, curte aqui, segue a nossa página e vamos compartilhar da palavra de Deus aí para que ela possa chegar a mais pessoas em nome de Jesus. Um excelente dia para você na graça do nosso Deus.